Programa Triálogo. Oferecimento Logos Livraria. Promover o conhecimento é a nossa missão. Olá, esse não é um monólogo, não é um diálogo, é um triálogo. 3 pessoas trialogando sobre um assunto do seu interesse. E o assunto de hoje é o vício. Mais especificamente, o vício em cocaína. Será que existe saída para quem se encontra viciado nesse pó? Você já parou para pensar sobre isso? Não? Então não saia daí, porque o triálogo está começando agora. Muita gente está nos assistindo agora, deve conhecer alguém viciado na cocaína. De repente você mesmo está começando a se perceber como escravo desse vício. Às vezes a pessoa chega a imaginar que é um caminho sem volta e que não tem mais jeito. A história não é bem essa. Nessa edição do Triálogo, eu trago 2 histórias de superação. Pessoas que chegaram ao fundo do poço e conseguiram reescrever, reinventar a própria vida de forma surpreendente e inspiradora. Eu quero que você conheça a história dele. Leonardo Herpes. Ele hoje é um mecânico automotivo, mas já vendeu coisas da própria casa para custear o vício. E também a história dele, Diego Navarrete. Ele que hoje é gerente administrativo, mas a casa dele já foi um dos grandes pontes de uso de drogas no Chile. Antes da gente começar a trialogar sobre esse assunto, eu quero que você assista a esse vídeo. Então, no meio do caminho, o mundo para mim era um terror. Tudo era difícil, tudo era horrível. E, na verdade, era só essa coisa que dificultava a minha vida, né? Tipo assim, me alimentar mal, sabe? Essas coisas todas, né? Tipo, né? Sabe? Que nem o Kurt, tadinho, tomando Rohypnol, né? Champanhe plumba. Lá, eu já passei por tudo isso, sabe? E de repente, assim, sei lá, é uma coisa desagradável. Mas é assim, é a questão da sensibilidade, eu acho também. Porque a gente, sabe, às vezes a pessoa sente a coisa de tal maneira que fica tudo muito doloroso. Então, para você ter a força para ir adiante, fazer o seu trabalho, enfrentar uma multidão, sabe? Colocar tuas vísceras num disco, o que quer que seja. Aí você acaba, tipo assim, entrando por um lado, mexendo lá na jarrinha de biscoitos proibidos, só que no meio do caminho se perde o controle, né? Eu gostaria que o Kurt Cobain, tipo, ficasse numa boa, mas dá pra perceber que ele é um cara que é muita dor, entendeu? É muita dor, e de repente cria-se esse circo em volta, sabe? Que no começo é até divertido e tudo, mas eu já passei por isso, eu acho que não é necessário, entendeu? Você acha que tem a ver com a idade, a maturidade? Ele é super novo, né? É super novo, eu acho que é uma coisa que a gente aprende. Tem gente que não aprende e morre. Que foi o que aconteceu com Jimi Hendrix, com Jim Morrison, com a Janis Joplin, com Sid Vicious, com todos eles. E tem outras pessoas que aprendem. Que é o que aconteceu com John Lennon, com Iggy Pop, com Lou Reed. Imagina, Eric Clapton. Eric Clapton é colega, ele é colega dos 12 Passos, né, Eric? Muito bacana. O pessoal do Aerosmith. Eu não estou vendendo o sistema de vida, entendeu? Cada um faz o que bem entender. Mas sabe, é aquela tal história. Eu tive que parar um momento e falar assim, será que eu quero sofrer tanto? Acordar e achar tudo horrível, não ver coisas boas. Porque a vida não é fácil, mas também não é um pesadelo, né? Tem coisas... A vida é o que a gente faz. Então, tem coisas boas e tem coisas ruins. Mas pra mim era um pesadelo, tudo era problema. Eu vivia deprimido, era horrível. Aí eu bebia pra não ficar deprimido, aí ficava ótimo. Aí depois vinha uma ressaca, eu ficava péssimo. Sabe? Aí, sabe? Não sei, assim, sabe? Agora, pra mim, eu não volto atrás, assim, quer dizer... Eu não repetiria nada disso, mas eu também não me arrependo, né? Porque isso, assim, acho que cada pessoa cresce como tem que crescer. Eu dou graças ao poder superior, né? Sabe, que de repente eu encontrei um caminho. E é só por hoje. Amanhã eu posso estar aí, caído aí no chão, levando porrada de segurança, sabe? Porque eu tô bêbado de novo. Não sei, é só por hoje. Mas só por hoje eu tô limpo e é legal essa. Então o que o Renato Russo traz pra gente, falando sobre essa importância de se testar cada dia, né? Ou seja, que ninguém está curado para sempre. Que a cada dia é um novo começo. É essa mesmo a estratégia? É esse o mesmo pensamento?
Então, a estratégia basicamente é essa, né? O risco da recaída está sempre iminente, depende do recuperando, né? Do dependente, se vigiar a cada dia, vamos ser melhor, né? Vamos diminuir o tempo a cada momento, porque, querendo ou não, o gatilho está sempre armado aqui dentro da mente, o gatilho do vício. Como diz o Renato, né? Cada dia pra gente é como se fosse um leão por dia, né? É um novo começo. Pra mim é matando um leão por dia. Você sente essa pressão do risco de voltar todo dia ou é uma sombra distante? O risco sempre está, né? Tudo, é como ele falou, tudo depende do nosso ambiente, quais são os nossos objetivos, né? Tá sempre bem focado. Mas sempre tá, você não pode dizer que você não vai cair, não vou beber mais dessa água, porque é uma coisa assim que a gente já passou por isso, sabe como que é, dizer que droga... E até onde leva, né? E até onde você pode chegar, droga é vista ruim, mas o prazer que ela faz sentir é algo que... Não poderia dizer que é ruim. Não posso dizer para você, não, eu uso porque é ruim. Mentira. Quem fala que usa droga porque é ruim, não é. E quem nunca usou também faz propaganda de conscientização, sim, falando, não, a droga é uma droga, a droga é uma coisa ruim. A pessoa própria, pela primeira vez, vê que de fato é bom, fala, então tudo que ele falou pode ser mentira também. Então deixa eu ir. Passa por esse caminho. Queria saber o seguinte, em que momento você teve seu encontro com a droga? Com a droga? Então, eu tive meu encontro com a droga aos 16 anos de idade, quando eu passei a estudar à noite e eu trabalhava durante o dia. E para me enturmar, né, tinha mudado recentemente para um determinado local, né, e falei, comecei a me enturmar, me despertei o interesse por uma amizade de uma menina que estava na escola comigo e ela frequentava um grupinho de amigos que usavam maconha, né. Falei, me enturmei com o pessoal, falei, até então não vou mexer com isso, né? Só que o interesse por ela começou a aumentar e tal, e para me aproximar mais, eu comecei a usar maconha também. A maconha me fazia muito mal, né? E uma pessoa que estava no meio da gente, né, falou assim, já que a maconha te faz mal, experimente isso aqui, me apresentou a cocaína, que foi a droga que me deu muito prazer. Então a sensação, né, a onda que a droga e como você descreveria essa onda? Rapaz, essa onda é a seguinte, você esquece dos problemas, bicho, o prazer da droga supera o prazer do sexo, né? Então comecei a usar por um tempo e depois eu fiquei mais aproximadamente 1 ano usando crack, que foi o final da minha, assim, foi realmente o meu fundo de poço, sabe? Eu peguei, a gente estava num determinado lugar usando droga e não tinha como comprar a minha droga de consumo, né, que era cocaína, e no lugar que eu estava tinha crack. Falei, vou usar esse aí mesmo só hoje. Aí foi aí que eu experimentei o crack. E o crack, cara, para ser sincero para você, eu lembro até hoje da primeira vez que eu usei o crack. Eu vi estrelinha, cara. Eu olhei para uma porta de vidro assim com um desenho um desenho na porta de vidro, eu vi estrelinha assim por cima do desenho na porta de vidro. Pra você ter ideia da sensação que causa. E foi muito gostoso. O crack é uma delícia. De todas as drogas que eu já provei, né, de maconha, cocaína, o crack, foram as 3 que eu provei, o crack é o mais gostoso. E onde que o crack te levou? Rapaz, o crack me levou a roubar, né, dentro de casa, roubei pessoas que eu trabalhei, entendeu? Com meus patrões. Então não me dava assim, me levou falta de compromisso, eu não tinha mais responsabilidade com nada. Fisicamente ele te levou a que situação? Rapaz, fisicamente me levou a pesar 58 quilos e uma ala psiquiátrica para desintoxicação, né, onde eu via situações que eu via pessoas babando do meu lado, entendeu? Você chegou a pensar nesse momento que você teria esse fim? A loucura e não teria mais volta? Sim, eu vi a situação de um rapaz que ele usava drogas naturais, né? O tal do chá de trombeta. O rapaz entrou num estado alucinógeno que não voltou mais.
Ele estava do meu lado, ele não falava coisa com coisa, ficava sempre voado, entendeu? Aí, através de medicações, depois de uns 15 dias de internação, que ele voltou à lucidez. E olhando aquela situação, né, eu vi que podia acontecer aquilo comigo também. Diego, você, como foi seu primeiro contato? Rapaz, foi curiosidade. Curiosidade, Com que idade? 25 anos. 25 anos. Eu venho de família cristã, né? Família evangélica, pai pastores. E eu fui morar no exterior, fui morar no Chile. E lá eu comecei a trabalhar de noite, comecei a trabalhar num bar. E aí foi onde um dia conversando com uma pessoa, eu falei para ele assim que tinha curiosidade e queria saber se ele sabia como que era, se ele já tinha provado, porque eu sabia que Provado cocaína. cocaína. E ele disse que sim, sabia e disse que podia conseguir para mim. E a primeira vez que você usa, assim, é euforia, você sente, você vira a noite sem dormir, bebe, você não fica bêbado, você consegue se manter. E eu achei aquilo ali fantástico. Falei, poxa, posso sair, posso me divertir mais, vou durar mais tempo, vou conversar mais, você fala muito. Comecei a fumar, e coisa que eu não fazia, né? E foi aumentando, cada vez você queria... Quais foram as drogas que você experimentou? A primeira droga que eu experimentei, álcool, né? Depois veio a cocaína. A cocaína depois experimentei LSD, experimentei êxtase, MDMA e maconha. Que momento que você olhou assim e falou bem assim, eu acho que eu estou perdendo o controle? Rapaz, foi quase no final. Porque Depois de quanto tempo que você começou? eu fiquei quase 3 anos, 2 anos e pouco. Eu comecei pouco, comprava 1, 2 por noite, aí foi aumentando. E eu sempre dizia, todo mundo falava, Diego, vai com calma. Eu falei, não, pode achar que tá sob controle. Achar que eu que estou no controle aqui, no dia que eu quiser parar, eu paro. Era coisa assim que o parar para mim era um dia. Eu ficasse um dia sem usar, não, consigo parar. Esse era o pensamento que a gente tinha. Né? Mas a vontade, depois que você toma esse ritmo também, esse círculo de amizade, você começa a sair muito, você começa o seu corpo começa a pedir mais, né? Porque você fica a noite toda sem dormir. Aí eu chegava de manhã para trabalhar 9 horas da manhã, já sem dormir a noite toda, 2, 3 dias sem dormir, sem comer também, porque você inibe o apetite, Aí eu comecei já a usar de manhã, comprava de manhã para me trabalhar durante o dia, e aí como inibe o apetite já não almoçava, aí chegava à tarde, já ia sair, já começava de novo, e era um ciclo que você... E qual foi o momento exato que você falou assim, cara, não dá pra mim? Foi quando eu cheguei uma época que minha casa já tinha virado um antro. Sim, pessoas... Sim, Walking Dead, né? Pessoas deitadas assim no chão, outro andando para lá e para cá, 7, 8 horas da manhã, todo mundo bebendo, fumando aquele cheiro de cigarro. E foi quando eu também tive uma sobredose, eu quase morri sozinho dentro do meu quarto uma vez. E quando eu vi assim, que a morte poderia estar me rondando ali, que quase tive uma parada cardíaca, foi que eu vi que o negócio estava já um pouco mais sério. E aí também depois veio o fato de minha esposa ter engravidado, né? Foi a hora que eu vi que alguma coisa tinha que acontecer para mudar. E foi quando eu tomei a decisão de deixar tudo. Eu tinha você, por livre e espontânea vontade, você chegou, falou, parei e não sentiu vontade e conseguiu sem nenhum tipo de desintoxicação, como foi citado pelo Leonardo? Eu tinha tentado várias vezes antes, mas sim, sem nenhum resultado. Posso dizer sem nenhum. A notícia de ser pai, então, foi a notícia de ser pai, para mim, foi um remexão,
algo que me abalou muito, porque eu vi que vinha um ser dependente de mim. Que aquele ambiente que você estava não seria o melhor. Exatamente, não era o ambiente para ele. E o meu organismo, a minha esposa, também não podia conviver com isso, né? Cigarro, bebida alcoólica, droga, música, festa. Isso não era um ambiente para ter com a família. A gente tem 1 minuto só. Eu preciso que você resuma a sua história. Na hora que você falou bem assim, eu preciso sair, qual foi o caminho que te libertou desse vício? Então, o caminho que me libertou foi no momento que eu estava na aula psiquiátrica, minha mãe veio com uma solução, né? Acreditando muito na Fazenda da Esperança, que é uma obra social, e fui conhecer a Fazenda, frequentei um grupo na igreja, onde o grupo... E como que a Fazenda afasta a pessoa da droga? Então, a Fazenda ela afasta a pessoa da droga ensinando o tripé que a Fazenda vive, trabalho, convivência e espiritualidade. Que a Fazenda diz que é o seguinte, a parar de usar droga é consequência de uma mudança de estilo de vida, afastando amizades, você se afastando de repente de convívio, né, que você vive no trabalho, se o seu trabalho é de risco, mude de trabalho, entendeu? Infelizmente a gente precisa fazer uma pausa agora, a gente vai voltar e no próximo bloco com as perguntas. Então se você está vivendo esse problema, se você tem um familiar, um amigo que está vivendo esse problema, não sai daí, porque tem muita esperança no próximo bloco. Até! Estamos de volta com o Triálogo, que nessa edição está conversando sobre a superação em relação ao vício, especialmente ao vício da cocaína. A gente tem 2 ex-usuários aqui, o Leonardo Herpes e o Diego Navarrete. Acertei seu nome? Navarrete, é mais ou menos, mas está escrito aí, vocês vão ver aí. Nesse bloco a gente apresenta as perguntas que foram feitas pelo público e a primeira pergunta foi essa. Em sua vida, a droga surgiu como uma busca ou uma fuga? Maria Luísa Falcão, Serra. Eu acredito que foi uma busca, para mim foi uma curiosidade. No meu caso foi uma curiosidade, eu queria conhecer esse outro mundo, o que acontecia do outro lado, quais eram as sensações, as reações, o que se vivia. E vi que é alguma coisa assim bem, entre aspas, né, extraordinária em relação à realidade nossa. Mas não buscaria de novo essa fuga para qualquer tipo de problema, não. Busca ou fuga? Então, para mim foi como uma busca, né? Busca de amizades. Só que chegou um ponto da minha vida que acabou sendo uma fuga. E início foi busca, né? O ponto de entrada. Mas depois acabou sendo como fuga. Porque eu vi também que a droga me fazia esquecer dos problemas, entendeu? Os problemas às vezes familiares, discussões, né, que a gente tem em casa no dia a dia, acabava e procurava usar droga. Então, eu acho que as duas coisas, o início, o ponto de partida foi busca, mas depois foi fuga. E o que para mim não soluciona nada. Acaba criando outros problemas. Exatamente, né? é uma fuga, vamos dizer assim, momentânea. Que acabou o efeito da droga, ou você usa mais, entendeu? Ou você vai continuar com o problema, porque não vai ter solução. Por isso que a pessoa, muitas vezes, tem dependente químico que entra na droga por uma fuga, acaba virando um usuário compulsivo também. Porque ele é sempre buscar resolver o problema usando a droga, mas não resolve. Vamos para a próxima pergunta. Ainda são amigos dos supostos amigos que te ofereceram droga pela primeira vez? Jefferson Dias, Vila Velha. Não tenho nenhum contato com as pessoas, porque não moro mais no mesmo lugar que elas, então... E saí também depois, acabei saindo dessa escola e nunca mais tive contato com essas pessoas. Não. Apesar de estarem em outro país, mas o contato é mínimo, porque o contato mais quando você está com essas pessoas, mais é aquilo mesmo, é aquele ambiente, hoje tem festa,
amanhã também, semana que vem tem tal fulano, ou vai ter isso, vai ter aquilo. Então, quando a gente deixa esse ambiente, você começa, eles se afastam de você. Você se afasta, mas eles também se afastam de você porque eles vão seguir vivendo aquilo, eles vão seguir usando, eles vão seguir fazendo coisas, e você o contato é mínimo. Tenho eles como contatos, mas não tenho contato algum. Vamos para a próxima pergunta. Qual momento da fase drogada que vocês guardam na lembrança como a mais vergonhosa? Júlia Cunha, Vitória. Foi quando eu peguei o carro de um cliente, né, que eu fazia alguns trabalhos freelances de mecânico. E o cliente, a pessoa que me indicou esse cliente para fazer o serviço no carro, né, eu peguei o carro da pessoa e fui comprar peça. Aí eu falei, vou passar ali para comprar uma droga, né, fazer o serviço usando droga. Aí eu fiz o serviço e tal, e o carro do cliente ia ficar para entregar no outro dia, acabei ficando com o carro da pessoa e usei, assim, alguns pertences que estavam dentro do carro eu vendi, entendeu, essas coisas tudo. E o cara era meio barra pesada, assim, né, meio malucão. E o cara pegou e foi na porta da minha casa pra querer ou eu pagasse na hora ou ele ia me matar, entendeu? E então, se não fosse minha família, né, o meu padrão, o marido da minha mãe, o meu padrasto e minha mãe entrar na frente para me defender e querer resolver o problema para mim, eu acho que eu não estaria aqui hoje, né? Então, para mim foi muito vergonhoso aquela situação na frente da casa da minha mãe, sabe? E também depois de outras situações que eu passei, de eu ter que dormir na garagem de casa, porque minha mãe me aceitava, mas não aceitava minha droga. Então se eu chegasse doidão em casa, eu ia dormir na garagem, que a porta tá trancada, ela trocou a chave de casa, entendeu? Então para mim isso era muito vergonhoso, esse afastamento da família, situações que eu passava, entendeu? Essa perca desses valores que foram ensinados dentro de casa, para mim sempre me machucou muito, eu sempre fui muito família. No seu caso, qual foi o momento que você guarda com mais vergonha? Mas foi uma situação que eu tive uma sobredose numa boate. Tinha consumido cocaína, LSD, misturado, e eu apaguei na entrada da boate. A gente estava com muitos amigos, muita gente conhecida, e tive que ser levado às pressas porque eu estava espumando, tinha apagado. Esse eu acho que foi um momento onde eu levei um choque. Quando eu vi o que tinha acontecido, era uma coisa assim, para mim me assustou e me senti muito envergonhado. Vamos para a próxima pergunta. Algum parente ou amigo ainda não acredita na recuperação de vocês? Como lidam com a desconfiança? Letícia Calmon, Vitória. Então, na minha situação, ao meu ver, eu não consigo enxergar algumas pessoas da minha família que não conseguem acreditar na minha recuperação, porque pelo tempo, né, já passado, de 2010 para cá, então as pessoas não precisa de você falar, as suas atitudes, né, a sua nova convivência com as pessoas provam isso. Então não precisa do dependente querer mostrar, fazer para querer... Não, todo mundo vê minha situação hoje porque eu saí das drogas, hoje eu tenho minha empresa, então hoje eu tenho uma família, hoje eu sou casado. Então isso tudo vai dar testemunho de vida do que eu sou mudança, né? Na mudança. Não, o meu caso também é muito parecido. As mudanças que acontece, né, quando a gente realmente sai desse mundo, demonstra quem você realmente é, né? Quem era, quem você passou a ser, quem você chegou a ser. Hoje eu também tenho uma vida completamente diferente, trabalho, tenho minha família, meu filho, que é foi abaixo de Deus, a minha salvação que me tirou desse mundo. E não tenho nada
que comprove ou que alguém possa dizer que não possa ver com os próprios olhos que Diego é outra pessoa hoje. A gente vai para o último bloco e no último bloco a gente tem algumas indicações de leitura. Não saia daí que o Triálogo volta já. Estamos de volta com o último bloco do Triálogo, que hoje trialogou sobre essa questão da recuperação do vício. Especialmente hoje, o vício em cocaína. Eu vou pedir que os meus convidados agora apresentem algumas indicações de leitura. Leonardo, o que você pode indicar para a pessoa que está nos assistindo? Então, o que eu posso indicar é um livro que eu li, gostei muito, que o livro conta experiências de vida vivida de dependentes químicos e conta também a história do início, né, da Fazenda da Esperança, que foi onde eu me recuperei. E que a base é a vivência da palavra, a convivência e o trabalho. Então, o livro chama-se Aconteceu e se Espalhou, de Padre César. Então, gente, um recado também para vocês é o seguinte: droga é muito boa, só que não usem, porque as consequências são ruins que elas causam para a nossa vida no futuro. Cara, muito obrigado mesmo, de verdade. A força do seu depoimento e a coragem de vir e colocar para o público, sem dúvida, deve ter tocado algumas pessoas. Valeu, mais sucesso nessa sua recuperação. Valeu. Diego, o que você pode indicar para as pessoas que estão nos assistindo? Olha, um livro que eu indico para qualquer pessoa, acho que é a Bíblia. Acho que é o livro maior que nós temos, um bem muito precioso, que tem todas as respostas que a gente precisa para a gente poder alcançar muitos objetivos nessa vida. Leiam, que façam isso de um hábito na sua vida, que isso com certeza vai te ajudar bastante. O que eu posso dizer sobre as drogas, sobre a droga em si, não usa droga não. Isso aí não vai te levar a nada não. É passageiro. O momento é hoje. A única coisa que a gente tem de mais valor é o tempo. E perder tempo com droga não leva a nada não. Diego, obrigado mesmo. Valeu. Desejo sucesso para você nesse processo. Bastante saúde para o seu filho e para a família de vocês. E para você que está nos assistindo, a intenção primeira desse programa de hoje é dar uma esperança para você. De repente você está assistindo o programa, está vivendo o mesmo problema, ou tem algum familiar, um amigo que está vivendo essa questão. Os nossos dois convidados que vocês viram aqui hoje foram pessoas que chegaram ao fundo do poço. E justamente no fundo do poço eles encontraram uma motivação para ir lá e transformar a própria vida. Vocês estão vendo hoje e percebendo que se trata de duas pessoas completamente renovadas. Eles se renovaram, você também pode se renovar. Então acredita, parte para cima. E se for o teu momento, você vai conseguir essa recuperação e quem sabe um dia, como eles, vai estar podendo testemunhar essa mudança. Não desista de você, de maneira nenhuma. Nunca desista de você. Sempre tem jeito de você recuperar a sua história. Não perca tempo, sabe? Talvez o seu dia seja hoje. Você pode estar vendo a gente na televisão, você pode estar assistindo a gente pelo YouTube. Pensa o seguinte, nada é por acaso, cara. Você não parou em frente à televisão, você não parou em frente ao YouTube e chegou esse conteúdo para você à toa. Algum motivo te apresentou essas duas pessoas, algum motivo te apresentou esse conteúdo. Então aproveita, pode ser o seu dia. Peça ajuda e saia desse caminho. A gente volta numa nova edição do Triálogo ao longo da programação, todos os dias, às 14h30 e às 22h30. Mais informações, você pode pegar esse programa na íntegra e todos os outros que a gente fez. imagem.tv.br/triálogo. Se você quer sugerir um tema também é fácil. facebook.com/triálogo na TV. Deixa lá o seu comentário sobre o programa, sugere entrevistado, sugere tema, que a gente vai ter a maior satisfação de fazer um programa sob medida para o seu desejo. A gente vai embora agora. Até! Programa Triálogo. Oferecimento Logos Livraria. Promover o conhecimento é a nossa missão.